Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura do relatório de gestão de novembro de 2020 da gestora Verde. O Fundo Verde apresentou em novembro ganhos expressivos nas suas posições de ações e juros, com pequenas perdas no livro de moedas. Foi um mês espetacular para ativos de risco, tanto por conta dos resultados da eleição americana, quanto pela confirmação da alta eficácia das vacinas contra a Covid. O mercado foi em busca de ativos cíclicos e empurrou o preço de quase tudo para cima. Mas esta carta não é sobre a conjuntura cíclica. Ela é sobre a discussão estrutural mais importante para entender o mundo atual. Em nossa busca permanente pela vanguarda do conhecimento e por nos tornarmos investidores melhores, recentemente trouxemos Edson Rigonati, da Astela Investimentos, um experiente investidor de Venture Capital no Brasil, para conversar com todo o nosso time. Queremos entender os modelos mentais usados em Venture Capital, e Edson é um guia generoso. A partir desta e de outras conversas, surgiu a ideia de convidar o time da Astela a escrever uma carta junto conosco. No que segue, Edson e Guilherme Lima, membro do time da Astela, contam um pouco da história dos insurgentes e incumbentes e exploram alguns dos modelos para analisar mercados e empresas nesse contexto. Na parte final, o time de ações da Verde aplica alguns destes modelos a temas do nosso portfólio. A colaboração com investidores que veem o mundo de maneira diversa da nossa é uma das partes mais interessantes do desafio permanente de gestão. Esta carta é um passo nessa jornada. Boa leitura. Até muito pouco tempo atrás, se falava em empresas da velha e da nova economia. Para investidores de empresas listadas em bolsa, isso era quase uma desculpa para não se preocuparem em entender de tecnologia. Isso acabou. Hoje, todas as empresas são empresas de tecnologia. Algumas nascem assim, os insurgentes, outros correm atrás dela, os incumbentes. Resta aos investidores entenderem os fundamentos dessa batalha para poderem se posicionar nesse tabuleiro. A batalha é entre os insurgentes e incumbentes. As batalhas entre os fortes e fracos, Davi e Golias, que hoje em dia chamamos de guerrilhas, têm sido presentes em toda a história da humanidade e de enorme importância na formação do mundo político e econômico como conhecemos. Desde 1775, o mundo presenciou 381 insurgências ou guerrilhas, povos ou minorias se rebelando contra um poder ou estado estabelecido, ou seja, a luta dos fracos contra os fortes. Desse total, os incumbentes, os fortes, ganharam 64%, enquanto os insurgentes, os fracos, 25%. Destes embates, 11% terminaram em empate. Além do surpreendente fato de que muitas guerrilhas são sim bem-sucedidas, existe um paralelo claro entre esses números e a probabilidade de startups vencerem em campo de competição e em alguns atributos de valor conhecidos. Por exemplo, os insurgentes ganham pelos fatores de 1. Velocidade. Os hunos derrubaram o Império Romano por meio de ataques relâmpagos, enfatizando a mobilidade e a surpresa. A velocidade e a capacidade de execução. Velocidade é o principal fator de sucesso dos insurgentes, seja para atacar os incumbentes ou para construir barreiras em novos mercados. Com isso, a arte e ciência do crescimento acelerado vêm sendo cada vez mais estudadas e denominadas pelos empreendedores de startups. O ambiente de negócios e a cadeia produtiva passam por ciclos de transformação tecnológica decenais que habilitam o surgimento e a construção de negócios de alta velocidade de insurgentes. Nos últimos, por exemplo, vimos o aumento exponencial da capacidade de transmissão de dados, armazenamento e miniaturização, conceitos da Lei de Moore. As empresas de crescimento mais rápido crescem de $1 milhão para $100 milhões em 5 anos, seguindo a cadência anual de crescimento de receita de triplicar, dobrar e dobrar. Por exemplo, a mediana do tempo de uma empresa de tecnologia até o IPO é de 8 anos, desde o seu primeiro investimento no ambiente privado.
Um dos meios de, por exemplo, ganho de mercado acelerado é descobrir e se apossar de uma fonte de geração de oportunidades, leads, proprietária, fornecendo matéria-prima inesgotável e eficiente de crescimento e garantia de vantagem competitiva no longo prazo. Neste quesito, a batalha do incumbente e do insurgente tem a ver com se um incumbente consegue se apropriar da inovação antes da insurgente desenvolver capacidade de distribuição. Por exemplo, a XP Investimentos revolucionou o mercado de investimentos no Brasil ao escalar e treinar agentes autônomos para distribuir produtos de sua plataforma. 2. Grande causa. Grandes guerrilheiros ou insurgentes sabem como usar sua ideologia como instrumento de propaganda para angariar seguidores e conquistar os corações e mentes dos povos que estão sendo conquistados e da opinião pública mundial. No setor financeiro do Brasil, o Nubank, que surgiu em 2014, foi um exemplo na construção de uma ideologia e criação de um cenário de luta contra um inimigo comum, o oligopólio dos bancos. A legião seguidora defende as suas ideias e amplifica sua mensagem e marca do insurgente. 3. Ajuda externa. Ho Chi Minh contou com a ajuda russa para defender o Vietnã dos franceses e depois dos americanos, seja na forma de armas, dinheiro, mantimentos, mas principalmente conhecimento. Os insurgentes das últimas décadas contam com a participação e o apoio de investidores, como investidores anjos e venture capital, e um ecossistema que, além do capital, provém um vasto ferramental de conhecimento, redes de relacionamento e técnicas para a escalada acelerada dessas empresas. A mediana de capital para se construir um unicórnio, empresa privada avaliada em $1 bilhão, no Brasil e no mundo é de $200 milhões. No Brasil, o montante de investimentos em venture capital cresceu quase 10 vezes nos últimos 4 anos. Os 3 tipos de batalhas, mercados. Nem todos os confrontos entre incumbentes e insurgentes são parecidos. Existem pelo menos 3 tipos de terrenos que podem ser explorados por empreendedores e investidores com consequências significativas para como essas batalhas devem ser enfrentadas. 1. Mercado existente. O tamanho do mercado endereçável total, TAM, a competição e os atributos de valor são conhecidos. É uma batalha típica entre insurgentes e incumbentes. O chimpanzé ataca diretamente o gorila, como pode ser o caso do Nubank, enfrentando os grandes bancos, como Itaú e Bradesco. 2. Mercado ressegmentado. O TAM, a competição e os atributos de valor são parcialmente conhecidos. O chimpanzé ataca as margens do território do gorila, tal como o mercado de adquirência onde, nos últimos anos, PagSeguro e Stone usaram estratégias diferentes para ganhar terreno. PagSeguro atacando pela base da pirâmide mal servida pelos grandes e a Stone começando pelo mercado bancário de PME. 3. Novos mercados. O TAM, a competição e os atributos de valor são completamente desconhecidos. Um novo mercado tem tamanho muito pequeno e vem cheio de incertezas. Não existem gorilas nesse terreno. O chimpanzé disputa com outros chimpanzés a nova área na floresta. Neste contexto, no Brasil, exemplos são empresas como a Olist, marketplace de marketplaces, e a RD Station, ferramenta completa de automação de marketing que ajuda pequenas empresas a venderem mais na internet. Os fatores críticos do sucesso são diferentes para cada tipo de batalha. Consequentemente, o tipo de empreendedor, equipe e cultura, posicionamento, produto, estratégia de go-to-market e composição de risco e retorno são diferentes. A cadeia de valor de qualquer mercado é dividida por fornecedores, distribuidores e consumidores ou usuários. Para capturar o máximo de valor em qualquer mercado, é preciso monopolizar um desses elos ou integrar 2 ou mais elos para então criar uma vantagem competitiva na entrega de uma solução vertical. Nessas batalhas pós-internet, os mercados existentes são ressegmentados e novos mercados são criados quando a cadeia produtiva é agregada ou desagregada. Essas mudanças tectônicas nos terrenos têm como fator mais relevante a entrega de uma nova experiência ao usuário.
Os vencedores dessas batalhas são os que fornecem a melhor experiência, que consequentemente atrai mais fornecedores e distribuidores, viabilizando um ciclo virtuoso de melhoria contínua da experiência. Assim, os vencedores têm a capacidade de gerar e capturar mais valor para, praticamente, todos os usuários ou consumidores do seu mercado, habilitando uma supervalorização dos seus negócios. Portanto, para prover experiência diferenciada, existem 3 regras de engajamento ou modelos de negócios. Outra importante lente para entender como essas batalhas se desenrolam, qual o impacto na estrutura dos exércitos e como os mesmos podem ser suportados ou atacados. Os 3 modelos de negócios. Os modelos predominantes nas batalhas digitais são SaaS, Software as a Service, Marketplaces e Direct to Consumer, D2C, que cada vez mais se misturam e se complementam. 1. Software as a Service, ou a comercialização do software como um serviço. É o modelo de negócios caracterizado pela previsibilidade de receita em razão da decorrência e alta margem bruta. Cada vez mais, as empresas de SaaS buscam, como evolução de seus negócios, se conectar com as transações que rodeiam a aplicação inicial, criando os marketplaces e envolvendo os usuários em algum tipo de ecossistema, D2C. A americana Salesforce foi a pioneira neste modelo, com a ideia de comercializar soluções de software que estariam imediatamente disponíveis online. No mercado do Brasil, a TOTUS, Lynx, Localweb, Vtex, Omi e Pipefy se voltaram para esse modelo para comercializar seus softwares. 2. Marketplaces. A fragmentação da oferta, take rate, e o volume de transações, GMV, são os principais elementos. Cada vez mais, esse modelo busca dominar a aplicação SaaS, reduzindo a fricção tanto da oferta quanto da demanda, aumentando a adesão do usuário com a plataforma, sendo que muitas vezes um dos lados, oferta ou demanda, já é direto ao consumidor. Existem diversos players globais emblemáticos, como o Uber e Airbnb. No Brasil, como exemplo, o Mercado Livre ou Enjoei, que conecta digitalmente pessoas físicas ou pequenos comerciantes que buscam vender seus produtos, há uma base enorme de compradores. Gympass, Creditais, Quinto Andar, Hotmart e Log usam essas mesmas dinâmicas em seus respectivos mercados. 3. Direct to Consumer, D2C ou direto ao consumidor. A amplitude das marcas e quebra de paradigma nas cadeias produtivas são os principais elementos. Uma D2C agrega produção, distribuição e venda ao consumidor final. Esse modelo busca, no mínimo, a recorrência do consumo e, quando consegue, a recorrência sistêmica, SaaS. Também busca agregar e desagregar a cadeia produtiva, Marketplaces. A Wildlife Studios, empresa unicórnio de jogos para dispositivos móveis, conquistou consumidores no mundo todo com sua fórmula para criar e engajar jogadores. Outro clássico modelo de consumo são as DNVBs, Digital Native Value Brands, ou marcas digitais de alto valor agregado, que vendem diretamente para o consumidor, agregando da produção até o varejo. No Brasil, alguns grandes cases de sucesso estão mudando a experiência dos usuários. Live Up, refeição orgânica ultracongelada, Amaro, moda feminina e Salve, produtos de cuidados para a pele. Os 3 modelos podem se beneficiar dos arquétipos de go-to-market, baseados em engenharia de produção, que foram popularizados pelas empresas de software as a service. Processos de vendas bem definidos e escaláveis, orquestrados em equipe focada em inputs e outputs, desde a geração da oportunidade ao fechamento de vendas, combinado com a alta produtividade humana da equipe. As 4 arbitragens. Esses modelos de negócios, que fazem dos insurgentes vencedores, junto aos modelos de engajamento, criam 4 tipos de arbitragens que são perseguidas por startups e incumbentes. Essas 4 arbitragens são os 4 tipos de batalhas da era atual, permeadas por tecnologia. 1. Custo de aquisição, CAC.
A tecnologia permite uma relação com novos clientes mais eficiente. O topo, o meio ou o fundo do funil são digitais, ou o software transforma as equipes de marketing e vendas. São as tais das armas de destruição em massa. 2. Lifetime Value. A tecnologia embarca a relação com o cliente, alongando e aprofundando essa ligação. Assim, garante o retorno do cliente ao produto e ao serviço, gerando mais valor para o negócio. 3. OPEX CAPEX. A tecnologia agrega ou desagrega a cadeia produtiva, ruindo as barreiras de entrada de um setor da economia. Essa arbitragem está nos movimentos identificáveis em duas linhas nos demonstrativos financeiros: margem bruta e investimentos em ativos. Uma empresa que se aproveita do movimento de desagregação reduz sua necessidade de CAPEX. Por exemplo, Airbnb, que não precisou investir em imóveis para criar uma rede de hospitalidade, assim como Uber não precisou comprar um veículo sequer para montar uma frota de carros. 4. Efeito de rede. A tecnologia cria ecossistemas, os tais efeitos de rede, exponencializando os 3 itens anteriores. Nos negócios, o efeito de rede é um fenômeno em que quanto maior o número de usuários na rede, maior será o valor do bem ou serviço. Pense no GitHub, plataforma de desenvolvedores comprada pela Microsoft por 7,5 bilhões de dólares. Desenvolvedores clientes traziam outros desenvolvedores para usar a plataforma, CAC, estendiam a relação ad eterno, LTV, e eram o próprio produto, OPEX CAPEX. Os recentes IPOs de Melius e Enjoei são apenas a ponta do iceberg de um ecossistema que vem amadurecendo há mais de 10 anos no Brasil. A velocidade de ataque é galopante, mas às vezes imperceptível. Não é à toa que no mundo da tecnologia disse que tudo acontece gradualmente e daí, de repente. Seja como investidor no mercado privado ou no mercado público, o importante é saber que o software está engolindo o mundo, mas não os meus investimentos. E isso é tudo. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta se encontra na descrição. Para ficar por dentro de todas as nossas postagens, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.